Então, gente, estou gravando esses vídeos aqui com alguns exercícios, né? Como vocês sabem, o resultado da prova não foi muito bom, né? Muita gente tirou em torno de 6, mas a questão não é nem a nota, né? A questão é que vocês foram muito ruins nas questões propriamente de cálculo de predicados de primeira ordem, né? As questões que vocês foram melhor foram as questões que envolviam só valorações, etc., ou seja, coisa de cálculo proposicional. Então, por isso, vou fazer alguns vídeos aqui com alguns exercícios sobre a questão 1, a 4 e a 5, tá? Agora, é o seguinte, gente, não adianta vocês simplesmente verem os vídeos. Vocês precisam, primeiro, ver o vídeo de estruturas, né? Ver o vídeo de formalização de frases e de sentenças em cálculo predicados, e vocês precisam fazer os exercícios. Isso é o mais importante, tá? Então, nesse vídeo aqui, por exemplo, eu quero que vocês vejam a pergunta, pausem o vídeo, tentem fazer e depois vejam a resposta, porque vocês simplesmente verem eu fazendo as questões não vai fazer vocês aprenderem, entendeu? Vocês precisam tentar fazer, tentar de verdade, e aí depois ver a resposta, tá? Então vou fazer aqui algumas sentenças de cálculo de predicados. A primeira é: Aristóteles foi aluno de Platão e Platão foi aluno de Sócrates, tá? Então aqui eu quero, gente, que vocês usem a constante A para Aristóteles, tá? Use a constante A para Aristóteles, a constante P para Platão, a constante S para Sócrates e a constante predicativa para denotar a relação binária Aristóteles ou X falando de Y, tá? Então, pausem o vídeo aqui e tentem fazer, tá? Depois vocês voltam. Pronto, a resposta aqui é a seguinte: uma coisa que vocês se atrapalharam na prova é que vocês quiseram colocar quantificador em tudo. Tem sentenças que não tem quantificador. Vocês têm que realmente ler a sentença e entender se elas têm quantificador ou se elas não têm. Essa sentença aqui não tem quantificador, né? Não tem nenhum enunciado geral. Não estou falando de alguém em algum momento, não estou falando de todos, né? Estou aqui fazendo duas sentenças atômicas simples do tipo S de P, tá? Então, Aristóteles foi aluno de Platão, fica como aluno Aristóteles Platão, né? E Platão foi aluno de Sócrates, fica como aluno Platão Sócrates. Agora, essa sentença, gente, ela é uma conjunção aqui, ó. Você vê que tem um i aqui, ó. Então, Aristóteles foi aluno de Platão e Platão foi aluno de Sócrates, tá bom? Vamos para a segunda. B. Aristóteles foi aluno de um aluno de Sócrates. Então a gente vai usar aqui as mesmas constantes. Pausem o vídeo, tentem fazer. Agora vamos ver. Então, essa sentença ela é parecida com a outra, só que perceba que agora eu, em vez de falar Platão, eu estou usando uma variável aqui. Estou falando só que Aristóteles foi aluno de um aluno de Sócrates. Então, eu estou falando o quê? Estou falando que existe um X. Tá o quê? Aristóteles foi aluno de X e X foi aluno de Sócrates. Tá? Então, olha só, existe um X, Aristóteles foi aluno de X e
X foi aluno de Sócrates. Tá? Alguns pontos sobre essa questão. Tá? Então, um ponto importante, gente, olha só, sempre que vocês usarem uma variável na fórmula, vocês têm que ligar essa variável a algum quantificador. Tá? Dificilmente, acho que é impossível que tenha alguma sentença, alguma tradução de uma sentença em português que não tenha uma variável, que tenha variáveis livres. Tá? Então aqui, ó, eu estou usando, deixa eu botar aqui em vermelho, eu estou usando a variável aqui, ó, x, né? Essa variável x, ela tem que estar ligada a algum quantificador. Então eu tenho esse quantificador aqui, ó, que está quantificando o parêntese todo, de modo que ele está quantificando o x. Tá? Não usem variáveis livres, entendeu? Toda variável vai ter que estar quantificada de alguma forma, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto que vocês erraram na prova, e também não é para errar, é que você não quantifica constantes, né? Então não faz sentido eu falar existe um A tal que A foi aluno de S. Não faz sentido, porque A é uma constante. Eu já disse que A denota Aristóteles. Então, não faz sentido falar existe um Aristóteles, entendeu? Você só vai ligar quantificadores a variáveis, tá bom? Então, vamos lá para a questão 3. Alguns filósofos são autodidatas, ou seja, alunos deles mesmos. Tá? E aqui eu quero que você use a constante F para filósofo, né? Como eu estou definindo autodidata em relação utilizando a relação A, então eu quero que também vocês usem essa mesma relação, tá? Então façam e depois voltem. Então como é que fica? Alguns filósofos são autodidatas. Então aqui, gente, olha só, tenho um quantificador, alguns, né? Uma coisa que vocês estão errando é o seguinte: vocês estão pegando a palavra algum, algo, etc., e sempre colocando o quantificador existencial. Não é assim que funciona. O quantificador não diz respeito a uma palavra. O quantificador, ele diz respeito a um conceito, a uma ideia que você quer passar. Então você tem que entender se a quantificação ali naquela sentença ela está sendo universal ou existencial. Ou seja, eu estou falando de todos ou eu estou falando de alguns, de que existe ao menos um. Isso você tem que pensar. Nesse caso aqui, a quantificação é existencial, tá? Eu não estou dizendo que todos os filósofos são autodidatas, estou dizendo que alguns os são, né? Então aqui a gente vai ter existe um X, tal que, né? Eu estou falando de qualquer X? Não, estou falando de X que são filósofos, né? Então existe um X, tal que X é filósofo, e então autodidata eu estou definindo como aluno de si mesmo. Então aluno X. Existe um X, tal que X é filósofo e X é aluno dele mesmo. Então, estou falando que alguns filósofos são autodidatas. Se eu escrevesse apenas isso aqui, deixa eu botar em vermelho. Se eu escrevesse apenas isso aqui, existe um X, A, XX, eu estaria dizendo que todo mundo é aluno de si mesmo. E não é isso que a sentença fala. Ou todo mundo não. Que alguém é aluno de si mesmo. A sentença ela é mais específica que isso. Ela não está falando simplesmente que alguém é aluno de si mesmo. Ela está falando que algum filósofo é aluno de si mesmo. Então, por isso, precisa dessa... Deixa eu botar aqui assim. Precisa
desse conjunto aqui, para restringir a quantificação a filósofos, tá? Então perceba, quando eu preciso restringir a quantificação a uma classe, se o quantificador for existencial, eu vou usar a conjunção. Então, alguns filósofos existe um x, tá o quê? F de x e alguma coisa. Todos os filósofos são autodidatas. Aí, quando eu vou restringir o quantificador universal, todos os filósofos são autodidatas. Aí eu vou escrever assim. Então, isso daqui está restringindo o quantificador universal. Eu não estou falando que todos são autodidatas, estou falando que todos os filósofos, ou seja, para todo x, se x é filósofo, ele é autodidata, né? Porque se eu escrevesse isso daqui, para todo x a xx, eu estaria dizendo que todos são autodidatas. Não é isso que eu estou querendo dizer, eu estou querendo dizer que todos os filósofos são autodidatas. Por isso que eu restringo dessa maneira, tá? Então isso aqui está errado. Então sempre que eu for restringir a quantificação universal para uma classe, eu vou usar o quantificador, ou vou usar o condicional, a implicação material. Sempre que eu for restringir o quantificador existencial para uma classe, eu vou usar a conjunção, tá? Então esse é um ponto importante. Então vamos para a questão C, a D. D. O aluno de meu aluno é meu aluno. Perceba, gente. Então, tentem fazer. Bom, voltando. Perceba, então, como eu estava falando para vocês não devem tomar a palavra, a presença da palavra como o único marcador de que tem um quantificador. Vocês têm que tentar entender o que a sentença está querendo dizer, tá? Quando alguém fala o aluno do meu aluno é meu aluno, esse alguém ele está falando de um aluno específico ou de que existe algum aluno, seu aluno que é aluno dele? Não, né? Tem até essa leitura, a sentença é até ambígua, mas da mesma forma quando eu falo a baleia é um mamífero, eu não estou falando de uma baleia ou que existe uma baleia que é mamífero, eu estou falando que todas as baleias são mamíferos, tá? Então da mesma forma nessa sentença eu estou falando que todo aluno do meu aluno é meu aluno. Então, só que perceba, aqui você tem duas quantificações. Você tem a quantificação para o aluno e a quantificação para meu aluno, né? Aqui seria menos ambíguo se eu escrevesse da seguinte maneira, mas assim eu estou querendo passar a mesma ideia aqui. Um aluno de um aluno meu é meu aluno, tá? Então aqui da mesma forma, por mais que eu esteja falando de eu esteja usando a palavra por mais que eu esteja usando a palavra aqui, eu não estou falando de um aluno específico, nem de que existe um aluno específico, eu estou falando de qualquer aluno, tá? Então aqui, por mais que tenha a palavra a quantificação é universal, tá? Então tentem fazer agora com essa forma menos ambígua e veja como é que seria a resposta. Então aqui, gente, estou dizendo o seguinte, que para todo x, para todo y, e aqui você precisaria de uma constante para eu, né? Então estou dizendo o seguinte, se x é meu aluno, vou botar aqui para eu, e y é aluno de x, então y é aluno meu. É isso que eu estou dizendo aqui. Para todo x, para todo y. Se x é meu aluno,
Y é aluno de X, então Y é meu aluno, tá? Então perceba aqui que quando, mesmo no caso do universal, quando eu vou restringir a quantificação para uma classe, mas essa classe é complexa, eu preciso especificar mais de uma característica dessa classe, aí eu vou continuar usando o condicional, né? Mas assim, as características eu vou colocar com a conjunção. Então, para todo x, para todo y, se x é meu aluno e y é aluno de x, então y é meu aluno, tá? Vamos aqui para um filósofo só pode ser aluno de outro filósofo, tá? Então, usando um F aqui para filósofo. Tentem passar essa frase para o cálculo de predicados, tá? Então, voltando, como é que fica isso daqui? Como é que fica isso daqui? Então, para todo x, para todo y, se x é filósofo e x é aluno de y, então y é filósofo. Então perceba se não é isso que eu estou dizendo na sentença. Olha só, um filósofo só pode ser aluno de outro filósofo. Estou dizendo, olha só, se x é um filósofo e x é aluno de y, então y tem que ser filósofo também, né? Ou você poderia dizer o seguinte: não existe um x e existe um y, tal que x é filósofo e x é aluno de y e y não é filósofo. Essas duas sentenças aqui, elas são equivalentes, né? A gente consegue mostrar facilmente fazendo aquela transformação. Deixa eu ver esse aqui, vou baixar aqui um pouquinho. Acabou a página. A gente consegue mostrar facilmente isso aqui fazendo aquela transformação de para todo um x equivalente a não existe um y não, né? A gente fazendo essa transformação aqui e depois transformando na sentença que está dentro. Eu não vou fazer isso, eu estava fazendo isso, mas eu não vou fazer isso porque vocês não estão entendendo as questões mais simples, né? Então depois, quando a gente estiver já dominando aqui essas traduções, eu vou lidar mais com esse ponto aqui, tá? Vamos aqui então para a F. O que a F diz? Um filósofo deixa eu aumentar aqui. Um filósofo ou é autodidata ou é aluno de outro filósofo. Novamente, aqui eu estou falando de um filósofo, mas assim, obviamente estou fazendo a quantificação universal, tá? Então, esse aqui é para todo x. Estou falando de todos os x's? Não, estou falando dos x que são filósofos. Então, você já sabe que vai ter a restrição aqui. Então, para todo x, se x é filósofo, então, ou ele é autodidata, ou ele é aluno de outro filósofo, né? Então, isso aqui é uma disjunção, em que primeiro disjunto é x é autodidata, x é aluno de x, ou ele é aluno de outro filósofo, ou seja, ou existe um y tal que y é filósofo e x é aluno de y, né? Então aqui, gente, é uma coisa que tem que tomar cuidado também.
Você tem que fechar os parênteses corretamente, né? Tem que contar quantos parênteses estão abertos e ir fechando. Então aqui eu fechei o primeiro, aqui eu fechei o segundo, aqui eu fechei o terceiro, né? Nesse caso agora, esse quantificador aqui, ele está quantificando o parêntese todo. Ou seja, esse x aqui, ele está quantificado por esse quantificador. Se eu esquecer o parênteses aí, eu não sei quem esse quantificador está quantificando. Isso também é importante. Vamos para G. G. Sócrates foi um filósofo que não foi aluno de ninguém. Então, façam aí, depois voltam. Sócrates foi, vamos fazer então agora. Sócrates foi um filósofo que não foi aluno de ninguém. Tá? Então isso aqui, gente, é uma conjunção. Aqui eu estou afirmando duas coisas. Estou afirmando que Sócrates foi um filósofo e estou afirmando que Sócrates não foi aluno de ninguém. Tá? Então, Sócrates foi um filósofo, não tem quantificador. Então é F e S. Sócrates foi um filósofo e como é que eu digo que Sócrates não foi aluno de ninguém? E não existe um Y tal que aluno Sócrates Y. Outra maneira de dizer a mesma coisa é: primeiro conjunto fica igual e o segundo é para todo Y não é o caso de Sócrates ser aluno de Y. Tá? Sócrates foi um filósofo que não foi aluno de ninguém. Então essa primeira parte aqui está dizendo que Sócrates foi um filósofo e a segunda parte está dizendo que Sócrates não foi aluno de ninguém. Então estou expressando a mesma coisa que a frase está tentando expressar. Vamos ver o H. Sócrates teve alunos que não eram filósofos. Tá, tentem fazer. Vamos ver agora. Sócrates teve alunos que não eram filósofos, né? Então, é sobre quê? É sobre o que essa frase? Sobre os alunos de Sócrates que não eram filósofos. Eu sei quem são eles? Tem alguma constante para denotar eles? Não tem. Então, isso aqui está quantificado. Eu estou falando que todo aluno de Sócrates foi filósofo? Não era filósofo? Não. Platão foi aluno de Sócrates e era um filósofo. Então, estou dizendo que Sócrates teve alguns alunos de Sócrates que não eram filósofos. Então, essa frase é equivalente a alguns alunos de Sócrates não eram filósofos. Ou existe um X, tal que X foi aluno de Sócrates e X não é filósofo. Tá? Então, existe um X, tal que X foi aluno de Sócrates e X não é filósofo. Tá, vamos agora para o I. Filósofos que são autodidatas não são alunos de outros filósofos. Tentem fazer. Isso aqui é um pouco difícil. Tentem fazer e vamos ver aí. Pronto, de volta, vamos lá. Então, essa sentença, a primeira coisa que tem que perceber é que ela é quantificada, né? Que quando eu falo aqui filósofos, eu não estou falando de um filósofo específico, né? Então isso aqui tem uma quantificação. Ela é existencial ou ela é universal? Eu estou falando que alguns filósofos que não são autodidatas não são alunos de outros filósofos? Não, estou falando que todos os filósofos que são autodidatas não são alunos de outros filósofos. Então aqui é um universal para todo X.
Só que perceba, eu estou restringindo a quantificação a uma classe. A sentença não é sobre todo mundo, a sentença é sobre filósofos que são autodidatas, né? Então aqui, gente, eu vou ter um condicional, em que o antecedente ele vai restringir essa quantificação para a classe que a gente quer, que é dos filósofos que são autodidatas, e o consequente é dizer que eles não são alunos de outros filósofos. Então o consequente é não existe um y, né, tal que x seja aluno de y e y seja filósofo, né? Então esse aqui é o consequente. Então a gente já sabe o consequente, mas como é o antecedente? Filósofos que são autodidatas. Para todo x, se x é filósofo e x é aluno de x, então não existe um y que seja filósofo e x seja aluno de y, tá? Essa segunda parte aqui poderia ser na ordem contrária, né? A conjunção não importa a ordem. Então estou dizendo o seguinte: todo x que é filósofo autodidata, não existe um y que seja filósofo e x seja aluno de y, tá? Então tome um tempo aqui para meditar sobre essa fórmula aqui. Também poderia ser outra maneira de dizer da seguinte maneira: todo x que é um filósofo autodidata, então para todo y, se x é aluno de y, então y não é filósofo. Opa. Gente, espera que aqui tem dois erros. Aqui é um y, tá? E aqui também. Tá, essas duas sentenças aqui dizem a mesma coisa. Para todo filósofo autodidata, todo y que é filósofo, ou todo y que esse filósofo autodidata foi aluno, não era um filósofo. Tá. Então vamos aqui para a última. São 10. J. Deixa eu dar um pouquinho mais para cá. J. Todo filósofo ou é aluno de Aristóteles ou é aluno de Platão. Na verdade, isso aqui não é a versão final, não. O J era outra coisa, mas eu vou fazer primeiro essa parte, depois eu vou fazer o J completo, tá? Então tentem fazer essa parte aqui. Todo filósofo ou é aluno de Aristóteles ou é aluno de Platão. Vamos utilizar aqui a palavra aluno no sentido mais amplo, né? Tipo discípulo, se inspira. Todo filósofo ou é aluno de Aristóteles ou é aluno de Platão. Faça aí, vamos ver. Voltando, né? Então aqui obviamente tem um quantificador, né? E é o universal para todo x. Só que eu estou restringindo a quantificação a essa classe dos filósofos, né? Então vai ter aqui um antecedente. Então a gente já sabe aqui, ó, todo filósofo. E eu estou dizendo o que desse filósofo? Estou dizendo uma disjunção. Ou esse filósofo é aluno de Aristóteles, ou esse filósofo é aluno de Platão. Vai ficar assim. Agora vamos para o que seria a letra J de verdade. Deixa eu copiar aqui. A J seria: todo filósofo ou é aluno de Aristóteles ou aluno de Platão, mas não dos dois. Então aqui tem uma cláusula a mais. Então aqui
Tá? Tentem fazer e vamos ver como é que fica. Então, aqui, gente, voltando, aqui o começo vai ser igual, né? Eu estou fazendo uma universal, restringindo a classe dos filósofos. Só que a diferença aqui é o consequente, né? O consequente ele vai ter duas afirmações, né? Vai ter uma coisa e outra. Então, todo filósofo ou é aluno de Aristóteles ou é aluno de Platão, né? Essa parte fica igual, mas não é o caso. Deixa eu apagar aqui para escrever melhor aqui. O aluno de Platão, e não é o caso dele o que, gente? Ele ser aluno dos dois. Tá certo? Tome um tempo aí também para meditar sobre essa sentença, tá bom? Então, gente, vou parar por aqui. Durante o final de semana eu vou colocar mais exercícios, tá? Quem viu o vídeo até o final, como prêmio para quem viu o vídeo até o final, se vocês quiserem, façam os exercícios de Mortari, etc. E se vocês quiserem alguma questão que vocês estão achando difícil, que vocês não estão sabendo fazer, mande para mim por e-mail ou pelo WhatsApp, que se eu tiver assim, pelo menos umas 5 ou 6, eu gravo um vídeo explicando essas questões, tá bom? Então é isso, gente. Vejo vocês aí depois. Tchau!